Quando você entrega o controle a Deus, o céu começa a mover tudo por você. Talvez você esteja cansado de tentar resolver tudo sozinho. Você ora, trabalha, planeja e mesmo assim parece que nada muda. Mas hoje o Espírito Santo te diz: quando você solta o controle, é aí que eu começo a agir. Há momentos em que Deus nos leva ao limite, não para nos punir, mas para nos ensinar a confiar. Ele permite o silêncio, o atraso e o inesperado para mostrar que o controle nunca esteve em nossas mãos. Queremos prever o amanhã, entender o tempo e decidir os caminhos. Mas Deus diz: reconhece-me em todos os teus caminhos, e eu endireitarei as tuas veredas. É nesse ponto de rendição que o milagre começa. Enquanto você tenta controlar, Deus observa. Mas quando você entrega, Ele age. O céu não se move por ansiedade, se move por confiança. E essa confiança nasce quando a alma entende que não precisa mais lutar sozinha. Talvez você esteja enfrentando algo que fugiu totalmente do seu domínio. Uma enfermidade, uma crise, uma decepção, uma porta fechada, um relacionamento ferido. E seu coração grita: eu não aguento mais. É justamente aí que Deus se revela. Quando você reconhece sua limitação, o céu libera o poder da providência. O controle pesa, a entrega descansa. O controle gera medo, a entrega gera paz. Deus não perdeu o controle da sua história. Ele apenas espera que você pare de tentar conduzir o leme para que ele possa tomar o lugar de comandante. Lembre-se, Abraão subiu o monte sem entender e Deus revelou o cordeiro. Moisés encarou o mar antes de vê-lo se abrir. Maria disse: eis aqui a tua serva, antes do impossível acontecer. O mover do céu só começa quando há entrega total. Então pergunte-se hoje: o que você ainda insiste em segurar? O que você tenta controlar, mesmo sabendo que está te esgotando? Talvez Deus esteja apenas esperando o seu sim. Declare em fé: eu entrego o controle a Deus. Quando você entrega, o céu começa a mover tudo. Portas se alinham, caminhos se abrem e o medo perde força. Porque quando o controle sai das suas mãos, o milagre entra nas mãos dele. Nos próximos instantes, você vai entender uma verdade espiritual poderosa. Quando você entrega o controle, o céu começa a mover tudo por você. Nada permanece no mesmo lugar. O que parecia travado começa a fluir. O que parecia bloqueado começa a se alinhar. A presença de Deus passa a ser o centro, não o medo, não a ansiedade, não o desespero. Porque quando o controle sai das tuas mãos, o milagre entra nas mãos dele. O céu não reage à ansiedade. O céu responde à confiança. E essa confiança nasce quando o coração finalmente admite: eu não preciso carregar isso sozinho. Talvez você esteja diante de algo que fugiu totalmente do seu domínio. Um diagnóstico que assustou, um casamento ferido, um filho distante, uma porta fechada, uma crise que drenou suas forças. E seu coração diz: eu não tenho mais o que fazer. E Deus diz: agora eu posso agir. Porque o céu só se move onde há rendição verdadeira. Lembre-se de algo. O controle humano é como areia entre os dedos. Quanto mais você aperta, mais escapa. Mas quando você abre as mãos, Deus coloca o que é firme, o que é dele, o que é eterno. E talvez você pergunte: mas por que Deus permite o silêncio? Por que ele parece demorar? Porque o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. É no silêncio que ele te livra da autossuficiência. É no silêncio que ele revela o que o coração esconde. É no silêncio que ele desarma o medo e ativa a fé. O céu não se move quando você controla. O céu se move quando você confia. Abraão não viu o cordeiro até subir o monte. Moisés não viu o caminho até encarar o mar. Maria não viu o milagre antes de dizer sim. O céu só se manifesta depois da entrega. Por isso, Deus te pergunta hoje: o que você ainda está segurando? O que você insiste em controlar e que está te esgotando? Uma resposta, uma pessoa, um futuro, uma porta, uma promessa, uma dor. Talvez Deus esteja apenas esperando que você solte. Porque enquanto você segura, nada muda. Mas quando você entrega, o céu inteiro se move na tua direção. Declare em fé: eu entrego o controle a Deus. Essa frase não é fraqueza, é maturidade espiritual.
É a chave que abre o mover divino. Porque onde há entrega, há presença. E onde há presença, nada permanece igual. Provérbios 3, 5, 6 revela uma chave espiritual que separa quem vive pela ansiedade de quem caminha pela fé. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essas palavras não são poesia religiosa, são revelação. Revelação de que a vida com Deus não se sustenta no controle humano, mas na entrega absoluta. Salomão, o homem mais sábio da terra, não escreveu isso de um lugar de domínio, e sim de experiência. Ele sabia o que era tentar controlar tudo com a razão, e perceber que sem Deus até a sabedoria vira confusão. O coração humano quer entender para confiar, mas Deus nos ensina a confiar para entender. Quando você se apoia apenas no que vê, você cria uma prisão invisível chamada autossuficiência. Por isso, muitos se sentem cansados. Estão tentando sustentar coisas que apenas Deus pode carregar. Confiar com todo o coração é diferente de confiar pela metade. Confiar pela metade é dizer: Senhor, eu entrego, mas quero do meu jeito. Confiar totalmente é declarar: Senhor, mesmo sem entender, mesmo quando dói, eu confio. E é essa fé rendida que move o céu. Porque Deus não precisa do seu controle, Ele precisa da sua confiança. A entrega não é o fim do esforço, é o início do descanso. Quando você reconhece Deus nos seus caminhos, Ele começa a alinhar tudo o que parecia perdido. O que era confuso começa a ganhar direção. O que estava bloqueado começa a fluir. O que parecia fim começa a se tornar recomeço. É assim que o céu trabalha. Primeiro dentro de você, depois ao redor de você. Talvez hoje o seu entendimento diga: acabou. Não tem mais saída. Está tarde demais. Mas o Espírito Santo te diz: confia mesmo quando não vês o caminho. Eu estou endireitando as tuas veredas. Quando um filho confia no pai, ele dorme tranquilo mesmo sem saber o caminho de volta para casa. Assim deve ser a sua fé. Dormir no barco mesmo quando o vento sopra forte, porque Jesus está presente. A entrega é sabedoria celestial. O mundo ensina a dominar, o reino ensina a confiar. O mundo diz: faça acontecer. Deus diz: permita-me agir. Os usuários naturais não entendem isso. Mas quem anda pelo Espírito sabe. A entrega é o idioma dos milagres. Declare em fé: eu confio no Senhor de todo o meu coração. Onde há confiança, há movimento. Onde há entrega, o céu trabalha. Há momentos em que Deus parece estar em silêncio. E é justamente nesses instantes que Ele está te ensinando a soltar. O verdadeiro teste da confiança não acontece quando tudo está sob controle, mas quando nada parece fazer sentido. Talvez você já tenha orado, chorado e até gritado em segredo pedindo uma resposta. Talvez tenha dito: Senhor, eu já fiz tudo o que podia. E parece que o céu apenas te observa, não por indiferença, mas por amor. Porque há lições que só se aprendem no vazio. O vazio revela onde o coração ainda tenta segurar o que precisa ser entregue. Quando Deus te pede para soltar, não é para te punir, é para te proteger. Ele sabe exatamente o que o teu coração está segurando com força demais. Um relacionamento, um emprego, um plano perfeito aos teus olhos. Uma porta que você insiste em manter aberta. Enquanto você tenta sustentar tudo com as próprias forças, Deus te espera no ponto da rendição. O teste da confiança dói, porque fere o ego. Fere a parte que quer ter o controle, que quer provar que consegue, que precisa entender o porquê. Mas Deus não trabalha para alimentar o teu controle. Ele trabalha para fortalecer tua fé. E fé é caminhar sem ver o chão. Pense em Abraão. Deus não mostrou o destino, apenas disse: vai, e foi no te mostrarei que a fé dele foi formada. Pense em José. Antes do palácio, houve poço e prisão. Mas nada foi em vão. Esses homens não tinham controle sobre o caminho, mas tinham aliança com o Deus que controla tudo. E é isso que o Senhor te diz hoje. Enquanto você soltar, eu sustento.
Enquanto você confiar o leme a mim, eu te levo a águas tranquilas. Mas se você continuar resistindo, o peso do controle vai te afundar. O controle é como areia nas mãos. Quanto mais você aperta, mais escapa. Talvez o teu coração pergunte, mas e se der errado? E o Espírito Santo responde, e se for exatamente aí que eu te mostrar o que é certo? Confiar é caminhar mesmo sem entender o mapa. É segurar a mão de Deus e dizer, mesmo que eu não saiba para onde vou, eu sei com quem estou indo. Declare, eu solto o controle e confio em Deus. Essa frase é profética. Ela abre caminhos que estavam fechados há anos. Porque quando você solta, o céu se move. Quando você entrega, o sobrenatural começa a agir. A confiança é o idioma do reino. E todo milagre começa quando alguém decide confiar, mesmo cansado. Você pode não ver agora, mas algo já está mudando. O que parecia fora de controle está sendo reposicionado pelas mãos de Deus. E no silêncio, onde o teu coração finalmente se rende, ele começa a trabalhar em detalhes que teus olhos jamais perceberiam. Porque o mesmo Deus que te pede para soltar é o Deus que jamais deixará você cair. A entrega transforma a dor em direção. Toda dor carrega um propósito escondido, mesmo quando o coração não entende. Às vezes, a única forma de Deus redirecionar a sua vida é permitir que algo doa o suficiente para você soltar o que não te pertence mais. A entrega verdadeira começa quando a dor vira oração e não reclamação. Talvez você tenha perdido algo, um sonho, um relacionamento, uma estabilidade, um plano que parecia perfeito. E nesse vazio Deus te diz, eu não tirei para te punir, mas para te alinhar. Há dores que vêm para revelar que você estava preso a algo que nunca foi o plano original de Deus. Ele não destrói o que é seu. Ele remove o que te impede de crescer. Enquanto você luta contra o que Deus está tentando mudar, a dor continua sendo dor. Mas quando você entrega, a dor se transforma em direção. A lágrima que antes escorria por desespero se torna semente de fé. O que antes era perda se transforma no caminho para o novo de Deus. Foi assim com Jó. Ele perdeu tudo, mas ao final viu Deus como nunca antes. A dor levou Jó a um nível de intimidade que o conforto nunca lhe daria. Foi assim com Ana. Ela chorou até não ter mais voz, mas daquele altar de entrega nasceu Samuel. A dor que te leva ao altar nunca é perda, é preparo. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, olhando para algo que parece o fim. Mas ouça com atenção, o mesmo Deus que permitiu a dor é o Deus que vai usar essa dor como direção. O que hoje parece perda, amanhã será testemunho. O que parece atraso, amanhã será propósito. O que hoje dói, amanhã será resposta. Deus nunca desperdiça uma lágrima. Ele recolhe cada uma para regar o terreno do teu futuro. A entrega não é desistência, é o ato mais corajoso de fé. É olhar para Deus e dizer, mesmo ferido, eu confio que tu sabes o caminho. E é nesse instante que o céu se move. O que era caos começa a se reorganizar. O que era fim se torna início. A dor perde o poder quando você decide confiar. Declare com fé, Senhor, transforma minha dor em direção. Porque onde há rendição, o Espírito Santo se manifesta. Entregar não é perder o controle da vida, é colocá-la nas mãos de quem nunca erra uma rota. Há um momento sagrado em que o invisível começa a se mover. Você não vê, mas sente, não entende, mas percebe. Algo muda dentro de você, antes mesmo de mudar ao redor. Esse é o sinal de que o céu começou a trabalhar porque o teu coração soltou o controle. A entrega verdadeira tem sinais. Ela não é apenas uma frase dita em oração, é uma transformação silenciosa na alma. De repente, o peso que você carregava começa a desaparecer. O medo perde força, a ansiedade diminui. E sem perceber, a paz começa a ocupar lugares que antes eram cheios de caos. É assim que o mover do céu se manifesta, primeiro dentro, depois fora. Antes de Deus mudar o ambiente, Ele muda o seu coração. Ele alinha seus pensamentos, reorganiza sua fé, clareia sua visão. E aquilo que antes parecia confusão começa a virar direção.
Você sabe que o céu começou a se mover quando suas orações mudam de tom. Você para de dizer, Senhor, faz do meu jeito, e começa a dizer, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Essa mudança é sobrenatural. O reino de Deus só opera onde há rendição total. Talvez você ainda não veja portas abertas, mas se o seu coração já está em paz, um milagre já começou. A paz é o primeiro sinal do mover divino. A paz não vem quando tudo se resolve, mas quando você entende que Deus está no comando mesmo antes de ver o resultado. Lembre-se de Elias. Ele orou por chuva e o céu ficou em silêncio 7 vezes. Mas na 8ª o servo disse, vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Era pouco, mas era o sinal. Assim Deus trabalha, o mover começa pequeno, quase invisível, mas carregando dentro de si uma grande promessa. Por isso declare em fé, o céu já está se movendo por mim. Essa frase é mais que confissão, é uma chave espiritual. Quando você declara, você se alinha ao que o céu está fazendo. O mover divino corrige rotas, alinha caminhos, amolece corações, abre portas, desfaz entraves. Até o que parecia fora de lugar começa a se organizar diante da presença de Deus. O céu não trabalha com pressa, trabalha com perfeição. E quando Deus decide agir, nenhuma força pode impedir. Ninguém. Tempo nenhum. Situação nenhuma. Inimigo nenhum. A presença de Deus começa a justificar você. Aquilo que te acusava perde a voz. Aquele que duvidou, verá. Não porque você lutou, mas porque você confiou. A entrega é o gatilho da providência. Há momentos em que você ora e parece que o céu está em silêncio. Você clama, jejua, se ajoelha, chora na madrugada, mas não sente resposta alguma. E a mente tenta convencer o coração de que Deus te esqueceu. Mas Ele não te esqueceu. O silêncio de Deus nunca é descuido, é propósito. O silêncio divino é a sala onde Ele prepara os maiores milagres. É na quietude que Ele ajusta o cenário. É no invisível que Ele move as peças. É no secreto que Ele constrói o caminho por onde você vai passar. O agricultor não fala enquanto a semente germina. Ele apenas espera. Assim é Deus. Ele trabalha em silêncio porque está fazendo algo grande. O problema é que muitas vezes confundimos silêncio com abandono. Mas o desafio da fé é confiar quando Deus está quieto. Confiar quando o céu não responde. Confiar quando o coração não entende. Porque a ausência de resposta não é ausência de presença. Jesus viveu esse silêncio no Getsêmani. Ele chorou, sangrou, clamou, e o Pai permaneceu quieto. Mas aquele silêncio não era rejeição, era redenção sendo escrita. Enquanto o Filho se rendia, o plano eterno estava sendo costurado. E 3 dias depois, o silêncio deu lugar à ressurreição. O mesmo acontece contigo. O silêncio que hoje te dói será a ponte que Deus usará para te conduzir ao novo. O que parece demora é sincronização. O que parece vazio é gestação. Promessas estão sendo formadas no escuro, longe dos olhos humanos, porque algumas vitórias precisam nascer, em segredo para não serem sabotadas. Por isso declare com fé, mesmo no silêncio, eu confio em Deus. Essa frase é fé pura. E o inferno não suporta uma alma que confia no meio do silêncio. O silêncio de Deus é estratégia. Ele silencia o que te distrai para que você aprenda a ouvir o essencial. Ele se cala um pouco para que a tua fé fale. E quando ele volta a falar, tudo muda. Portas se abrem, milagres acontecem. O impossível se curva. E você percebe que o céu nunca esteve distante. Ele apenas estava te preparando. O silêncio é a pausa entre a promessa e o cumprimento. E até o silêncio de Deus carrega o som da vitória. Há um instante misterioso no tempo em que tudo parece perdido e de repente algo muda. Sem aviso, sem lógica, sem explicação, o vento do Espírito sopra e o impossível começa a se mover. Esse é o momento em que Deus entra em cena, porque Ele espera o cenário ficar impossível para provar que é o Deus do sobrenatural. Quando tudo parece desabar, Ele ergue um novo caminho. Quando todos se afastam, Ele se aproxima. Quando o mundo diz acabou, Deus sussurra, agora é a minha vez.
E é nesse ponto da jornada que a entrega floresce. Porque a entrega não é desistir, é o solo onde o milagre germina. Enquanto você descansava, o céu preparava algo que seus olhos não poderiam imaginar. Você achava que Deus estava demorando, mas ele estava orquestrando. José foi esquecido na prisão, mas no tempo certo Deus fez o faraó sonhar. Daniel foi lançado na cova, mas a boca dos leões foi fechada antes que pudessem rugir. Pedro estava acorrentado entre soldados, mas o anjo já estava a caminho. É assim que Deus age, de forma inesperada, repentina e perfeita. Quando Deus decide mover, ninguém pode deter. A mão de Deus toca o impossível e ele se dobra. O coração endurecido começa a se quebrantar. O caminho bloqueado se abre sem esforço. A resposta distante chega com precisão. E tudo o que antes te preocupava começa a se alinhar diante dos teus olhos. Talvez agora você esteja exatamente nesse ponto, o da virada invisível. Nada parece diferente, mas tudo já está mudando no mundo espiritual. O céu está se movendo a teu favor. Os anjos estão em missão. O que era impossível está sendo revertido pela mão de Deus. Declare com fé: Deus está revertendo o impossível na minha vida. Quando você fala em fé, o céu responde. E quando o céu move uma peça, todas as outras se alinham. Lembre-se, Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. Ele cria as circunstâncias. Ele não depende do tempo. Ele domina o tempo. E quando ele decide agir, ele muda o curso da história em um piscar de olhos. A sua parte é crer. A parte dele é fazer o impossível acontecer. E ele fará. Não por causa da sua força, mas por causa da sua fé. O impossível é o palco preferido de Deus. É ali que ele mostra que nunca perdeu o controle. E quando o milagre chegar, porque ele vai chegar, você entenderá que tudo o que Deus te pediu era entrega. Há algo que nenhuma força dá. Terra pode explicar. O momento em que a presença de Deus entra no ambiente. Nada precisa ser dito, mas tudo muda. O ar parece mais leve. O coração se aquieta. A mente silencia. E até o ambiente ao redor parece diferente. É como se o céu se inclinasse sobre você. Essa presença não depende de templos, multidões ou música. Ela se manifesta onde há entrega. Quando o coração se rende e declara: Senhor, eu confio, então o Espírito Santo se move. E onde ele se move, o caos perde força. Você pode estar em casa, no trabalho, no trânsito, sentado na cama ou chorando no banheiro. Não importa o lugar. Quando a presença de Deus toca um ambiente, tudo se reorganiza. O medo derrete, a alma descansa. E uma paz que não tem explicação toma conta do interior. Essa paz é a assinatura de Deus. Ele não apenas responde, ele transforma tudo ao redor. Talvez ninguém veja o que está acontecendo dentro de você, mas há algo sendo reconstruído no invisível. O Espírito Santo está trocando peso por leveza, desespero por esperança, ansiedade por confiança. O espaço que antes lembrava dor começa a exalar presença. A casa que era cenário de batalha interior se torna lugar de consolo. O coração que era fechado se torna morada de paz. A presença de Deus não vem apenas para confortar, ela vem para reconstruir. Ela cura o que estava quebrado. Reordena pensamentos, restaura memórias, cicatriza lembranças e faz você perceber: eu não estou só. Deus está aqui. Foi essa presença que moldou Davi no campo quando ninguém o via. Ele não tinha público, mas tinha presença. E foi essa presença que o preparou para derrubar gigantes. É essa presença que te prepara para enfrentar o que vier sem perder a paz. Declare nos comentários: a presença de Deus está comigo agora. Porque quando você declara, o Espírito Santo permanece. E quando ele permanece, nada pode ficar igual. A presença de Deus muda o ambiente externo, mas primeiro muda o ambiente interno. Ela transforma quem você é. E por isso, tudo ao redor também começa a mudar. Pessoas perceberão algo diferente em você. Não vão saber explicar, mas verão luz onde antes havia cansaço. Esse é o reflexo do céu em você. A presença de Deus é o maior milagre que existe. Não há cura, vitória ou conquista maior do que sentir o Criador habitando dentro do seu coração.
Há um tempo em que as perguntas cessam, não porque todas as respostas chegaram, mas porque a alma finalmente entende que Deus sempre soube o que estava fazendo. Esse é o clímax da fé. O momento em que aquilo que antes doía começa a fazer sentido. E você olha para trás e percebe: se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria chegado até aqui. Deus nunca age por acaso. Cada lágrima, cada silêncio, cada desvio de rota, tudo fazia parte de um plano maior. Você só não via porque estava dentro do processo. Mas agora o Espírito Santo te mostra o porquê. O que parecia perda era proteção. O que parecia atraso era preparo. O que parecia castigo era alinhamento. A fé não é entender antes. A fé é confiar até que o propósito se revele. E quando o propósito finalmente se revela, o coração não se prostra por dor, se prostra por gratidão. Porque Deus não apenas restaura, Ele transforma. Ele não devolve as coisas como eram. Ele devolve melhores, maduras, cheias de propósito. Pense em José. Ele foi rejeitado, traído, vendido e esquecido. Mas quando o palácio se abriu e a fome de uma nação foi saciada, ele entendeu o porquê. Pense em Ester, uma órfã que se tornou rainha. Ela só entendeu o porquê quando percebeu que sua posição salvaria um povo inteiro. Pense em você. Nenhum passo foi em vão. Nenhuma dor foi desperdiçada. Nenhum desvio foi acidente. O porquê de Deus é revelado no tempo certo. E quando Ele mostra, você vê que a espera valeu a pena. A dor se torna testemunho. A solidão se transforma em presença. O que te feriu se torna caminho para curar outros. Declare com fé: hoje eu entendo que Deus sempre teve um propósito. Essa confissão marca o coração de quem amadureceu na fé, de quem passou pelo deserto e saiu de lá com uma visão nova. Quando Deus te mostra o porquê, Ele te entrega uma nova missão. Você deixa de apenas sobreviver e começa a viver com sentido. O controle já não importa mais, porque agora você entende. O céu sempre esteve guiando cada passo. A fé se torna plena. O medo perde força, a mente se acalma. A alma descansa. Porque tudo, absolutamente tudo, cooperou para o bem. O que começou em lágrimas, termina em propósito. O que nasceu da dor floresce em vitória. E você descobre que a entrega não te tirou nada, apenas te levou ao centro da vontade de Deus. Há um tempo em que as perguntas cessam, não porque todas as respostas chegaram, mas porque a alma finalmente entende que Deus sempre soube o que estava fazendo. Esse é o clímax da fé. O momento em que aquilo que antes doía começa a fazer sentido. E você olha para trás e percebe: se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria chegado até aqui. Deus nunca age por acaso. Cada lágrima, cada silêncio, cada desvio de rota, tudo fazia parte de um plano maior. Você só não via porque estava dentro do processo. Mas agora o Espírito Santo te mostra o porquê. O que parecia perda era proteção. O que parecia atraso era preparo. O que parecia castigo era alinhamento. A fé não é entender antes. A fé é confiar até que o propósito se revele. E quando o propósito finalmente se revela, o coração não se prostra por dor, se prostra por gratidão. Porque Deus não apenas restaura, Ele transforma. Ele não devolve as coisas como eram. Ele devolve melhores, maduras, cheias de propósito. Pense em José. Ele foi rejeitado, traído, vendido e esquecido. Mas quando o palácio se abriu e a fome de uma nação foi saciada, ele entendeu o porquê. Pense em Ester, uma órfã que se tornou rainha. Ela só entendeu o porquê quando percebeu que sua posição salvaria um povo inteiro. Pense em você. Nenhum passo foi em vão. Nenhuma dor foi desperdiçada. Nenhum desvio foi acidente. O porquê de Deus é revelado no tempo certo. E quando Ele mostra, você vê que a espera valeu a pena. A dor se torna testemunho. A solidão se transforma em presença. O que te feriu se torna caminho para curar outros. Declare com fé: hoje eu entendo que Deus sempre teve um propósito. Essa confissão marca o coração de quem amadureceu na fé, de quem passou pelo deserto e saiu de lá com uma visão nova. Quando Deus te mostra o porquê, Ele te entrega uma nova missão. Você deixa de apenas sobreviver e começa a viver com sentido. O controle já não importa mais, porque agora você entende.
O céu sempre esteve guiando cada passo. A fé se torna plena. O medo perde força, a mente se acalma. A alma descansa. Porque tudo, absolutamente tudo, cooperou para o bem. O que começou em lágrimas, termina em propósito. O que nasceu da dor floresce em vitória. E você descobre que a entrega não te tirou nada, apenas te levou ao centro da vontade de Deus. Quando Deus te mostra o propósito por trás da dor, algo extraordinário acontece dentro da alma. O coração para de correr. A mente deixa de lutar e a alma finalmente descansa. Esse descanso não é passividade, é maturidade. É a certeza silenciosa de que Deus está conduzindo cada passo, mesmo quando você ainda não vê o resultado. Porque a entrega não tira nada de você. Ela devolve tudo, de um jeito melhor, mais leve e mais alinhado com o céu. Quando você entrega o controle, não é o fim das batalhas, é o fim de lutar sozinho. A entrega te leva a uma espiritualidade adulta. Você começa a entender que nem tudo precisa fazer sentido hoje. Nem toda porta fechada é derrota. Nem todo silêncio é ausência. Nem toda espera é perda de tempo. E nem todo atraso é atraso. Às vezes é proteção. A fé não é um grito desesperado. A fé é um descanso profundo. É o coração que diz: Deus sabe, Deus vê, Deus cuida. Quando você entrega, o céu começa a alinhar o que estava desalinhado. O que antes era confusão se torna direção. O que antes era peso se transforma em leveza. O que antes era medo se torna paz. O vento muda, o tempo muda, o ambiente muda, e até aquilo que antes te feriu começa a cooperar para o teu bem. Porque Deus é especialista em transformar lágrimas em destino. Ele pega o que te machucou e usa como plataforma para te levantar. Quando você solta o controle, Deus assume o volante. E ele nunca erra o caminho. A entrega é a porta para a maturidade espiritual. Quem entrega, descansa. Quem descansa, discerne. Quem discerne, percebe o mover de Deus. E quem percebe o mover de Deus, não teme mais o amanhã. Você começa a perceber que o descanso é o novo nível da fé. Jesus dormiu no barco no meio da tempestade. Não porque não havia perigo, mas porque ele sabia em quem estava. Assim deve ser a tua fé. Não é ausência de tempestades, é presença de confiança. Declare: eu descanso porque Deus conduz. E enquanto você descansa, o céu trabalha. Feche os olhos por um instante, respire fundo. Sinta o silêncio do ambiente e perceba: Deus está aí, não distante. Não inacessível, mas presente. Com você agora. Senhor, nós te agradecemos por cada processo, por cada espera, por cada lágrima que o teu amor transformou em aprendizado. Hoje reconhecemos que não precisamos entender tudo, apenas confiar. Tira das nossas mãos o peso do controle e coloca sobre nós a leveza da fé. Ensina-nos a descansar, mesmo quando não vemos o caminho, porque sabemos que tu já estás à frente. Pai, fortalece agora o coração cansado. Abraça aquele que se sentia aflito. Mostra que o céu continua se movendo, mesmo quando os olhos humanos não percebem. Toca em cada área da vida que parecia parada. Saúde, família, finanças, emoções, fé. Que haja renovo, que haja cura. Que haja esperança. Onde havia desordem, coloca propósito. Onde havia medo, planta confiança. Onde havia dor, derrama direção. E onde o coração dizia acabou, faz brotar o novo. Porque entendemos que quando entregamos o controle, o teu poder começa a agir. Quando soltamos o que é terreno, recebemos o que é eterno. Quando deixamos de lutar sozinhos, descobrimos o descanso de quem é sustentado por ti. Declare com fé: eu entrego tudo nas mãos de Deus. Essa não é apenas uma frase, é um ato profético. É o momento em que devolvemos ao Criador o direito de conduzir nossa história. Senhor, colocamos diante de Ti cada vida que ouviu esta palavra. Que o Espírito Santo permaneça guiando, curando, renovando e preparando o caminho. Que o impossível se mova, que o tempo se alinhe, que a Tua vontade boa, perfeita e agradável se cumpra sobre cada um. Em nome de Jesus, amém. Agora respire mais uma vez. Sinta a presença que permanece. Ela é o sinal de que o céu começou a mover tudo. E lembre-se, isso não é o final, é o começo de algo novo. Inscreva-se e ative as notificações,
porque a próxima palavra pode transformar sua vida.